Então vamos lá. Já faz algumas semanas, acho que uma ou duas, que a gente teve nossa última aula, tá? Nossa última aula foi sobre qualidades sonoras, falamos sobre intensidade, altura e timbre, né? Coisas que nosso ouvido, nosso sistema auditivo consegue perceber diferente nas ondas do som. Nessa aula de hoje eu tinha planejado falar para vocês que a gente tinha ver como que a parte biológica do corpo humano ali interage, né, física e biológica ali, com a onda. Mas eu resolvi fazer o seguinte, olhando o nosso calendário, que a gente tem acho que 2 aulas amanhã ou 2 na quinta, não tenho certeza agora, eu resolvi fazer diferente. Para a gente fechar aquele conteúdo que é um conteúdo que vocês não recebem, né, normalmente, que cai no PAS no PSS. Por sinal, não sei se vocês viram, acho que o PSS mudou de data. Não sei se vocês receberam esse e-mail já, mas o PSS foi jogado para frente. Não sei se para vocês eu tinha falado, mas já era de se esperar, né? Pela questão toda do aumento dos casos aí do Covid. Vamos falar hoje sobre ondas estacionárias, tá? Que ainda tem a ver com o som. A gente vai ficar na acústica até o final do ano agora. Ondas estacionárias. Nós ficamos com os exercícios mais para as aulas juntas, que eu acho que rende um pouco mais. Então, o que são ondas estacionárias? Ondas estacionárias são ondas que se reforçam. Reforçam. Como assim? Você tem uma onda numa corda e um tubo, tá? Pode ser um instrumento musical que tem algum tubo. E a onda que sai, é emitida primeiro, ela bate lá no fundo, reflete, e ela volta interagindo com essa primeira onda, ou numa corda, né? Ela vai e volta. E aí você tem situações em que nem sempre a onda ela tá bonitinha, por exemplo, tocar uma corda no violão em qualquer lugar ali, aqui não precisa copiar não, tá? A onda pode ficar meio troncha, assim, meio toda torta. Só que existem lugares do violão e de instrumentos de corda e de sopro em que você tem essas ondas estacionárias. Nessas ondas estacionárias estão os harmônicos, que é o que nós vamos estudar hoje. Vamos começar com as cordas. Então, cordas. Quando eu penso em um instrumento de corda, essa corda sempre está presa nas duas extremidades. Então eu tenho esta configuração aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu copiar esse que eu não preciso ficar desenhando. Fica igualzinho. Aqui. E aqui. Tenho 3 situações aqui que já serve para a gente determinar o geral. Então o que acontece? Bom, a corda ela tem que estar presa nas extremidades. Então não importa o que aconteça, eu tenho que... Opa, deixa eu trocar a caneta aqui. Eu tenho que ter um nó. Nas extremidades eu tenho um nó. Aqui, ó, um nó aqui. Um nó aqui. Né, dos dois lados, né? Aqui também tem um nó. Aqui eu tenho um nó também. E aqui eu também tenho um nó. E aqui também. Eu vou pensar que o tamanho dessa corda, quando ela está esticada, é algo próximo a um valor L genérico. Tá? Não vou colocar valores numéricos agora. Então essa corda esticada ela tem um tamanho L. E essa corda ela é um pouco elástica. Ou seja, na hora que ela vai oscilar, ela consegue aumentar um pouquinho o tamanho dela, só que esse tamanho a gente não vai considerar. Então se a corda tem, por exemplo, se o comprimento é 1 metro, a gente vai usar como 1 metro sempre o tamanho da corda, mas na hora que ela oscila a gente tem pequenas alterações aí no tamanho desta corda. Vamos imaginar o seguinte, vamos olhar o primeiro caso aqui. No primeiro caso, deixa eu colocar aqui, essa corda, quando está em equilíbrio, ela está nessa linha pontilhada, nesse eixo. No segundo caso aqui também. E no terceiro caso aqui também. E aí quando você toca essa corda, você bate nessa corda, gera uma perturbação, essa corda começa a oscilar. A primeira maneira dela oscilar, com que ela tem um padrão, é o que a gente chama de primeiro harmônico, seria esta configuração aqui, ó. Então ela oscila para cima, ela faz um
um pulso ali, um calombinho, né? Uma fase ali para cima. Depois ela bate na parede e ela retorna oscilando para baixo. Então ela fica trocando de posição para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. É claro que outras ondas podem ser geradas, só que essas ondas que não são harmônicos, não nos interessam aqui. Então essa é a primeira condição. Na segunda condição, eu tenho esta configuração, ó. Deixa eu fazer mais bonitinho, peraí. Aqui. Não ficou muito bonitinho, mas acho que dá para entender. E aqui. Então eu tenho um calombinho para cima, um calombinho para baixo e a corda presa nas extremidades. Percebam que a primeira situação tem um calombinho, na segunda eu tenho dois calombos, né, dois pulsos, um para cima e um para baixo. Na terceira situação eu vou ter o quê? 3 pulsos. Então, um para cima, um para baixo. E aqui ficou ruim, peraí. Um para cima. Oh, meu Deus. Um para cima, um para baixo, um para cima. E aí ela oscila deste jeito. Tá? E aí, claro, tem outras configurações. 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. O que eu quero descobrir aqui é o comprimento de onda em relação a esse comprimento L. Isso aqui que vai ser interessante. Então, o comprimento de onda lambda, nesse caso, para a onda fazer um movimento completo, ela precisa subir, voltar para a posição inicial, né, no eixo, e depois descer. Então, falta esse pedaço aqui, né? Falta metade da onda para ela fazer o movimento completo. Eu tenho a distância entre dois nós, que é meio comprimento de onda. A distância de dois nós é um lambda. Então, nesse primeiro caso, eu tenho metade... Opa, desculpa. O comprimento L, fazer o contrário aqui, é metade do comprimento de onda. No segundo caso, eu tenho L é igual a um comprimento de onda. Ela fez o caminho de subida, de descida. Então, eu tenho 1 lambda. E no terceiro caso, eu tenho um comprimento de onda, sobe e desce, mais um calombinho para cima. Então eu tenho uma onda e meia, 1 lambda e meio. Se você olhar para essa configuração do jeito que ela está aqui, do jeito que eu escrevi, não faz muito sentido. Você vai falar, tá, professor, lambda, 1, 1,5. Dá para perceber que cresce de meio e meio, né? De meio comprimento de onda em meio comprimento de onda. O que eu vou fazer agora é só reescrever isso da seguinte maneira. Eu vou transformar isso aqui em L 1 lambda sobre 2. É a mesma coisa. Aqui eu vou escrever da seguinte maneira. L é igual a 2 lambda sobre 2. Porque 2 sobre 2 é 1, né? Então se eu dividir dá a mesma coisa do de cima. E agora eu acho que ficou claro qual que é a terceira situação, em que eu tenho L igual a 3 lambda sobre 2, que se você dividir dá 1,5. Então olha só, eu tenho um número crescente aqui na frente. O lambda sobre 2 se mantém constante. Aí eu tenho 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Esse 1, 2 e 3 são os harmônicos. Aqui nós temos os harmônicos. Eu não vou colocar todos aqui não, porque senão não vai caber. Harmônicos. Vai estar quente, hein? Vixe, Maria. Esses harmônicos, se eu falar assim, qual que é o próximo harmônico? Você fala, 1, 2, 3, o próximo é o quarto, depois o quinto, depois o sexto. E se você quisesse descobrir o comprimento de onda, o que você precisaria fazer? Colocar L, o número do harmônico que você quer, vezes lambda sobre 2. Então nós chegamos numa equação geral, olhando casos especiais, em que L é igual o número de harmônico, eu vou usar H aqui, tá? Lambda sobre 2. Essa que é a configuração. Aqui eu tenho o comprimento da corda. Lembra que essa corda acaba esticando um pouquinho para ela conseguir oscilar, mas a gente considera isso. O H é o harmônico. Deu uma cortada aqui, peraí. Harmônico. E
O lambda é o comprimento de onda. As unidades, sistema internacional, né? Metros para comprimento. O harmônico, ele é um número natural, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele não é um inteiro, porque não tem os negativos. E o comprimento de onda em metros. Então, essa é a situação. O exercício falou quinto harmônico. Qual que é a frequência do quinto harmônico? Você fala, professor, mas não tem frequência na equação. Tem o lambda. O lambda é comprimento de onda. Como que eu vou fazer para achar a frequência? A gente sabe que velocidade é lambda f. Velocidade de uma onda é lambda f. Este lambda aqui é este lambda aqui. Então eu posso calcular o comprimento de onda e depois a frequência. E a frequência, nós vimos lá na nossa última aula, está associada às notas. Quanto maior a frequência, mais alta é a frequência. Então é um som alto e você tem uma nota mais aguda. Se você pega instrumentos de cordas, vocês perceberam que eu tenho todos os harmônicos. Primeiro, segundo, terceiro, eu teria o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Instrumentos de corda, eles não possuem uma afinação obrigatória. Depende do jeito que você vai esticar a corda, tensionar essa corda, ele vai ter uma afinação. Tá? No violão, no mais comum do violão, cada corda está afinada em uma nota. Na verdade, a primeira e a última corda, a mais grossa, a mais fina, na padrão, é a mesma nota, só que elas estão com frequências diferentes, né? E o violão tem todas as notas no violão. Você consegue fazer qualquer nota no violão. Tá? Às vezes é meio difícil, porque a mão tem que fazer uma posição meio complicada, mas não é impossível você criar os harmônicos no violão. É isso que difere instrumentos caros de baratos. Você pegar um violão de trezentão e for tocar, você até consegue afinar ele. Mas dependendo do jeito que você movimenta a mão no braço do violão para tocar em outras posições, os harmônicos que você espera daquele instrumento musical não são formados. Instrumentos clássicos, aqueles violões daquela galera que toca, né, aquele violãozinho, que é o violão normalmente de nylon, que toca em pé, meio apoiado na coxa, assim. Instrumentos mesmo de violão de aço, que é o mais comum, mais caros, eles são mais bem regulados. Então você consegue qualquer nota, qualquer harmônico, tá? Desde que você esteja no espaço em que você consegue apertar a corda. Porque, por exemplo, a corda do violão, sei lá, esticada, ela vai ter 1 metro e pouco, talvez. Lá onde prende no corpo do violão até lá onde você afina. Você não consegue fazer mudar o comprimento dessa corda apertando ela, né? Quando você aperta a corda na casa lá, você muda o comprimento da parte que vibra, vai ficando menor. Tem uma parte ali que você não consegue mais apertar, que é quando acaba o braço do violão, né? Aquelas casinhas marcadinhas com ferrinho. Então você tem um limite, mas é da construção. Você pode construir um violão que toca todas as notas, um braço muito maior, fica mais difícil tocar, fica, mas você pode fazer isso. Tá? E aí esses harmônicos normalmente são em cordas soltas. Porque eu não sei se vocês lembram, quando eu falei do timbre, quanto mais complexo é o som, mais rebuscado é a nota, mais difícil fazer um harmônico. Então, você pega uma corda só. Aqui meu violão tá lá, tá, gente? Eu vou ver se amanhã ou depois eu lembro de pegar ele. Você bater numa posição específica, ele faz um tum, ele vibra. Não sei se você já viram isso em algumas músicas, as pessoas estão tocando, não sei o que, ela dá uma batidinha na corda e toca mais um tum. Isso é um harmônico. É muito difícil você conseguir fazer um harmônico, praticamente impossível, com uma posição cheia, que é aquela que você coloca a mão lá no braço do violão e segura todas as cordas ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque você tem cada corda com densidades diferentes, com velocidades de vibração diferentes, porque são cordas diferentes, com frequências diferentes. Então aí você não consegue muito bem esses harmônicos. A gente pensa só em cordas soltas. Talvez, por exemplo, um berimbau, que é um instrumento de uma corda só, né? Uma corda pendurada lá, entortada num pedaço de madeira, num bambu, não sei como funciona o berimbau. E aí você fica batendo e fica mudando o tamanho da corda com aquela paletinha, que você aperta mais para cima, mais para baixo. E aí, conforme você bate, você muda o comprimento da corda, vai mudando o comprimento de onda. Como é uma corda só, a velocidade é a mesma e você muda a frequência. Ou seja, você consegue mudar a nota. Tá? Então, instrumentos de corda, em geral, eles têm todos os harmônicos. São instrumentos mais completos, vamos dizer assim. Que instrumentos são de cordas? Violão, guitarra, baixo, piano. O piano, não sei se vocês já viram um piano aberto. O piano tem várias cordas atrás, em que martelinhos batem na corda e fazem a corda vibrar.
Tá? Então, qualquer instrumento de corda, você vai conseguir todos os harmônicos. Como que a gente calcula o harmônico? O harmônico H, lambda sobre 2. Tem um outro jeito de você chegar no harmônico, pelo que o exercício comentar com vocês. Ele pode falar assim, tem uma situação que uma corda está esticada e ela possui 5 nós. Aí você olha aqui para esse caso que eu coloquei, nenhuma tem 5 nós, tá? Ele só falou o número de nós. Ele não falou quantos calombinhos, não te deu o desenho, não te deu nada. Como que você chega no harmônico? Vamos olhar o que a gente já fez aqui, né? Se a generalização valeu, ela vai continuar valendo. Nesse primeiro harmônico, eu tenho 2 nós. Os dois da extremidade. Nesse segundo harmônico, desculpa, eu tenho 3 nós. Eu tenho os 2 da extremidade e o do meio. 3 nós. No lado da direita, eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. Então percebam que o número de harmônico é sempre 1 a menos que o número de nó. Então, se ele falar o número de nó para vocês, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar de cor. O número de nós menos 1 é igual ao número de harmônico. Tá? É uma coisa, não sei se vocês já foram procurar alguma coisa assim em outras apostilas, na internet. Essas letras mudam, tá? O N, o H, normalmente eles usam o N para o harmônico, só que eu não gosto porque pode confundir com o número de nó. Então aqui eu tenho os nós e aqui eu tenho o H, que são os harmônicos. Então, por que eu deduzi essa equação com vocês? Só não falei, a gente usa isso aqui, tá bom. Porque é um tipo de coisa que você vai em algum momento acabar esquecendo. Só que se você desenhar 2 cordas ali, uma com um calombinho e outra com 2, né, fazendo os 2 primeiros casos, e você perceber ali a matemática, você já chegou na equação. Então é uma equação que você vai acabar lembrando num período específico, quando estiver estudando, para alguma prova específica, mas depois, se você quiser lembrar ela de novo, você vai lá e desenha, e você chega nela. Tá? Só que isso são instrumentos de cordas. Existem instrumentos que não são de cordas, são instrumentos de sopro. Tá? Instrumentos que dependem do ar viajar por um tubo. E aí nós temos uma diferenciação. Os tubos abertos e os tubos fechados. É claro que o tubo fechado ele não é 100% fechado. Ele tem um lado aberto para o ar poder entrar e sair. Tá? Então uma extremidade é fechada e outra é aberta. No tubo aberto ele é totalmente aberto. Tá? E aí existe uma diferença nesses harmônicos. Não sei se alguém que mexe com instrumento, com alguma coisa assim específica, que não seja o mais comum, que é o violão, né? Mas aí você vai encaixar, por exemplo, o acordeon ou a sanfona, né? Aquela gaita de boca, flautas, elas encaixam em situações diferentes e elas têm regulagens, elas têm características diferentes. Então, eu vou dar uma minimizada aqui. Se alguém quiser voltar para copiar alguma coisa, dá um berra aí, tá, gente? Que aí eu volto. Vamos falar aqui dos tubos. Tá, então, igual eu falei para vocês, existem 2 tipos de tubos. Os abertos e os fechados. Como que eu vou simbolizar eles? Eu vou fazer assim, ó. O tubo aberto, eu vou fazer ele assim. Tá? Aberto nas extremidades. E o tubo fechado, como o próprio nome diz, eu vou fechar uma das extremidades. Tá? E aqui, dentro dessa coisinha aqui, você tem a onda formando. Vamos começar pelos abertos. E vamos partir do mesmo princípio. Que do desenho eu consigo tirar as equações gerais. Então, vamos fazer aqui um tubo aberto. Aqui. Agora deixa eu copiar já esse negócio para cá. Para cá. E para... Peraí. Para cá. Tá. Fecha aqui, fecha aqui. Bom, o que vocês precisam entender para fazer os tubos abertos? Ele é aberto dos 2 lados, você não tem uma corda vibrando, você tem uma onda sonora. E nesses tubos abertos você não pode ter um nó. Não faz sentido em que a onda que seja formada aqui dentro, ela, por exemplo, termine o tubo. Opa,
ela termina um tubo numa posição intermediária, por exemplo, assim. Ou que ela termine o tubo num nó. Por quê? Porque não tem nada aqui refletindo a onda, né? Desse lado é aberto, então você tem só uma ressonância acontecendo ali dentro. A onda não está batendo e voltando, então você não consegue ter um nó ou algo intermediário. Nos tubos abertos, a gente sempre tem crista e vale nas extremidades. É o contrário das cordas. Então aqui você tem cristas. Eu vou colocar assim, vou colocar só amplitude. 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 Tá? Vou fazer também 3 situações que a gente já consegue descrever bem o movimento dessa onda aqui dentro. Então, amplitude. Vamos começar com a primeira. Mesmo esqueminha, tubinho de comprimento L, tá? Para ficar bem parecido com o que acontece com as cordas. Coloco aqui, L, aqui, L e aqui, L. Então, olha só, o tubo, você tem que ter dentro desse tubo uma onda formada, em que ela comece numa crista e termine em outra, ou ela que comece numa crista e termine num vale. A gente sempre tenta fazer no primeiro harmônico a maior onda possível. Então eu vou começar aqui, ó, da crista e vou puxar até o vale. Perceba que eu não violei a regra, que é começar num ponto de cima ou de baixo e terminar no ponto de cima ou de baixo. Só não posso terminar em nó ou intermediários. Aí fica tipo uma ampulhetinha, né, deitada. E aqui eu tenho o meu primeiro harmônico. No segundo caso, ó, eu vou fazer uma aqui que eu vou apagar. Se eu fizesse isso aqui, ficaria igual, não pode. Se eu fizesse isso aqui, ela acabaria no meio, não pode. Então eu tenho que fazer com que ela comece num ponto e termine num dos pontos que eu posso terminar. Ou seja, o primeiro harmônico, se eu começo na crista, eu termino no vale. No segundo, crista, crista. Isso não é necessário vocês lembrarem, tá? Visualmente vai ser mais fácil de vocês memorizarem. E já nesse último caso, esse é meio difícil de desenhar, gente. Espera um pouquinho. Vixe Maria. Espera aí. Aqui. Ficou meio ruim, mas foi. Aqui, ó. De novo, começamos uma crista na parte de cima e terminamos na parte de vale, ou seja, na parte de baixo. Você vai alternando, né? Crista e vale, crista e vale, crista e vale. Eu tenho, nessa primeira situação, um harmônico, na outra o outro harmônico, e na outra um outro harmônico. Vamos ver se é o primeiro, o segundo e o terceiro harmônico mesmo. Vou fazer aquela relaçãozinha matemática que a gente fez da última vez. L, L e L. Vou começar pela primeira. Olha só. Na primeira, a onda estava aqui em cima e ela foi até lá embaixo. Tá? Para a onda fazer o movimento completo, ela teria que ir lá em cima, lá embaixo e fazer a segunda volta. Que minha cabeça ficou na frente aqui. Então, na verdade, eu tenho metade da onda. Aqui eu tenho lambda sobre 2. Metade do movimento completo que a gente considera o movimento completo da onda. No segundo caso, a onda começa na crista e vai até a crista. Isso é uma definição de comprimento de onda. Então eu tenho 1 lambda. Já deu para perceber que o negócio aqui é parecido, né? Lambda sobre 2, lambda, 1 lambda sobre 2. Ó, uma onda que vem daqui até aqui e mais meia onda, que é esse pedaço que faltou para frente. Então eu tenho 1,5 lambda. Vou fazer a mesma aproximação, ou seja, alteração, na verdade, né? Não é bem uma aproximação, em que eu tenho lambda igual a L igual a 1 lambda sobre 2, L igual a 2 lambda sobre 2 e L igual a 3 lambda sobre 2. Então, olha só, ficou igual. Tubos abertos, eles têm os mesmos harmônicos que as cordas. O que isso significa? Instrumentos que são abertos, eles conseguem atingir qualquer nota. Então, assim, gente, eu posso até confundir os instrumentos, que instrumento sopro não é comigo. Por exemplo, flauta. A flauta ela é aberta.
em duas extremidades. Na extremidade você sopra e lá no final. Aquela flautinha de criança, né? Você controla o tamanho pelo aqueles coisas que você aperta em cima. Se você apertar todos, a flauta fica inteira, né? O tubo inteiro. Se você tira o último dedo, o som sai por ali. Então você diminui o tamanho do tubo. Né? No instrumento de sopro, na verdade, você não mexe muito na onda. Você mexe no tamanho do tubo. Mas o interessante aqui esses instrumentos eles não têm afinação também definida. Você compra o instrumento e você toca as notas que você conseguir tocar naquele instrumento. É claro que, igual eu falei do violão, o tamanho do instrumento, a construção vai influenciar, mas a princípio você tem todos os harmônicos. A equação de harmônico continua sendo a mesma. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Harmônico lambda sobre 2. Então nós temos o comprimento agora é do tubo, o harmônico. Oh, meu Deus, minha cabeça na frente de novo. Vou colocar aqui assim, ó. É pequenininho, mas tá bom. E o lambda, que é o comprimento de onda. Fala, tá, professor, então tá igual. É tudo igual, sossegado. Deu para entender. Já vamos pro tubo fechado, então. Então, não é tudo igual. Por que não é tudo igual? Se você tem o desenho, fica fácil você olhar os harmônicos e falar assim, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Mas ao contrário das cordas que você contava pelos calombinhos, aqui não faz muito sentido contar, né, por pulso. Aqui você vai contar pelos nós. Olha só. Nesse primeiro harmônico eu tenho um nó. No segundo harmônico eu tenho 2 nós. E no terceiro harmônico eu tenho 3 nós. Quem já percebeu quando eu fui desenhar ali que eu já meti 3 pontinhos? No último já era por causa disso. Então, nos tubos abertos, tá? Lembra que a gente está falando dos abertos ainda. Você tem todos os harmônicos, só que o número de nós é igual ao número de harmônico. Então, um jeito do exercício de falar qual que é o harmônico é falar assim, em um tubo aberto onde aparecem, sei lá, 5 nós, é o quinto harmônico. Nas cordas já não, você teria que tirar um. Se fosse nas cordas, 5 nós, quarto harmônico. Então existe essa pequena diferença entre os dois. Aqui o H é o harmônico e N é o número de nós. Esse ficou muito longe aqui. Tá? Então são instrumentos que você tem uma versatilidade grande, igual aos instrumentos de corda. Normalmente são instrumentos mais simples de você comprar. Então você vai lá e fala assim, eu quero comprar um violão, você vai trocar, vai ver quantas cordas tem no violão, porque tem violão de 5 a, sei lá, 8 cordas, 10 cordas, 12 cordas, não sei se deve ter mais, sempre tem um povo louco aí. A marca, o tipo de encordamento, se for uma flauta, o tamanho da flauta, o que ela é feita, bibibi. Mas, beleza, tem uns tipos de flauta transversal, mas aí é flauta. São coisas mais simples, você vai escolher pelo modelo, do tipo de instrumento que você quer e pelo fabricante, pela qualidade ali que vai estar envolvida no produto. Tubos abertos e cordas. Nos tubos fechados, aí o bicho pega. Tá? Não fica muito mais difícil, mas os tubos fechados eles diferem dos tubos abertos e das cordas nas questões dos harmônicos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse mesmo desenho, alguém quer tirar um print, porque eu vou apagar esse aqui, depois eu não consigo voltar, tá? Se quiser tirar um print, aproveita agora que eu já vou dar uma apagadinha aqui, e eu acho que vai ficar mais fácil para eu... Na verdade eu não vou apagar não, gente, eu vou fazer o esquema que eu coloco outra imagem em cima, porque senão acho que não vai rolar não. Então vamos fazer os tubos fechados. Se alguém precisar voltar lá na imagem, só dá um berro, tá? Então os tubos fechados, vamos colocá-los aqui. Aqui fechados. Vamos fazer 3 tubos fechados também, que já é o suficiente para a gente perceber a razão aqui, como que eles se comportam. Vou copiar esse aqui. Aqui.
e aqui. Tá, 3 tubinhos. Mesmo esquema, né? Nós temos um comprimento L para os 3. Espera aí. Vou fazer meio rapidinho aqui, porque daqui a pouco tá acabando a aula já. Os exercícios disso, tá, gente? Eu vou deixar para o dia que a gente tem mais aulas juntas, porque eu acho que rende mais do que parar para fazer exercício assim. Eu já mando a versão definitiva do nosso material, que eu venho colocando, né, com mapinha conceitual no final e para quem gosta. 3 tubos fechados, o que a gente tem? O lado que é aberto vai se comportar igual ao aberto. Eu tenho que ter uma crista ou um vale. Ou seja, eu tenho que ter amplitude no lado que é aberto. Amplitude e amplitude. Aqui minha cabeça ficou na frente. Pera aí. Já onde você tem a parte fechada, você tem que ter um nó. Então ele é meio que a mistura visual, né, daquela parte das cordas com a parte dos tubos abertos. Então você tem que ter um nó. Então como que uma onda se comportaria aqui, por exemplo? Teria este... Opa! Teria deixa eu fazer melhorzinho aqui, gente. Peraí. Este comportamento. Esse aqui seria a primeira posição que esse som poderia gerar aqui dentro. Eu não vou falar qual harmônico que é, porque vocês vão ver depois que nem todos os harmônicos a gente vai encontrar aqui. A segunda situação, lembrando que eu tenho que terminar com crista ou com vale. Começo no nó e termino com crista ou com vale. Não, ficou bem torto, peraí. Porque eu acho que não vou conseguir apagar, deixa eu ver. Deu. Aqui... ficou igual. Vou dar mais uma vez, peraí. Agora foi, pronto. Ficou menos pior. Tá. E na segunda situação, na terceira, desculpa, eu tenho isso aqui. É isso, né? Isso. Aqui bonitinho. Tá, vamos começar a contar os nós primeiro. Vamos fazer ao contrário dessa vez. Quantos nós eu tenho no primeiro? Um nó. Quantos nós eu tenho no segundo? 2 nós. Então, aqui eu tenho 3 nós. Você fala, beleza, o próximo seria 4 nós. Então o nó é igual ao número de harmônico. Vamos ver o comprimento aqui desse tubo. O L é igual. Deixa eu ver aqui o tempo. Ó, essa onda, não sei se fica fácil de vocês enxergarem. Deixa eu fazer um pontilhadinho aqui maroto. Ela tá fazendo isso aqui até esse ponto, no primeiro harmônico, tá? Aí ela volta e aí ela faz o movimento da parte de baixo. Então o que eu tenho é a onda dividida em 4 pedaços. Outro pedaço termina aqui na minha cabeça. Não tá bonitinho, né? Aqui eu tenho o primeiro pedaço, segundo, terceiro e quarto. Então, nessa primeira situação, eu tenho 1/4 do comprimento de onda. Eu não tenho mais meio, igual eu tinha antes. Eu começo com 1/4. Tá? Então, cada parte do centro até o ponto mais alto, do centro até o ponto mais baixo, ou do centro, vice-versa, né? Você tem 1/4 do lambda. Nesse segundo caso, olha só. No segundo caso, eu venho, faço até a parte mais alta, 1/4. Venho até o centro, 2/4. Venho até aqui embaixo, 3/4. Tanto que se ela continuasse até aqui, ó, eu fechava uma onda inteira. Então aqui eu tenho 3/4 de lambda. No outro caso, eu tenho uma onda inteira até esse nó e mais 1/4. Então eu tenho uma onda inteira mais 1/4, dá 1,25. Nossa, ficou torto aqui, meu amigo. 1,25 lambda. Uma onda inteira mais 1/4, que é 0,25. Se eu fizer aquele mesmo esqueminha de transformar isso aqui tudo num padrão igual, eu fico com L igual a 1 lambda sobre 4, L igual a 3 lambda sobre 4, e L igual, isso aqui, é 5
lambda sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25. Então, olhem só o que aconteceu. Nesse tubo, eu tenho o primeiro harmônico, eu tenho o terceiro harmônico e eu tenho o quinto harmônico. Então, nos tubos, eu só tenho harmônicos, tubos fechados, só tenho harmônicos ímpares, eu não tenho harmônicos pares. E esses instrumentos, eu já vou colocar as equações aqui, tá? São aqueles instrumentos que você compra com afinação. Então, por exemplo, aquela gaita de boca, que é comum a galera tocar, bom, como assim? Você sabe que gaita que é, né? Ela tem afinações, você compra, eu não sei, eu não sou tocador de gaita, mas sei lá. Você compra uma gaita em sol, você compra uma gaita em Fá, não sei, em Si, não sei, em notas. E aí você tem, para essas gaitas específicas, um range, um alcance de notas, de frequências, de comprimentos de onda limitados. Então você não consegue com uma gaita fazer todas as notas, pela construção dela. Ao contrário dos tubos abertos e das cordas, que você é livre. Tá? Então, em tubos fechados, você tem essa característica. Conforme o harmônico vai aumentando, né, você vai vendo que a onda vai ficando menor, vai ficando mais agudo. Então, normalmente você tem do grave pro agudo. Tá? Outros instrumentos, depois eu posso pegar uma lista certinha, gente, mas é porque eu tenho medo de falar um instrumento que não é, então... Mas eu sei que aquela gaitinha oh meu Deus, de pipoqueiro, de sorveteiro, sabe, que chama atenção? Que é fechado na ponta, é um tubinho são vários tubinhos fechados na ponta e é aberto. O som vai e volta pelo mesmo caminho. Então aquilo também seria um tubo fechado. Tá? Você consegue as notas pelo comprimento e aí você fica preso naqueles harmônicos. Então olha só, de maneira geral a gente tem uma equação agora um pouco diferente, em que o harmônico é lambda sobre 4. Deixa eu fechar, colocar outra aqui. Opa! Oh, meu Deus. Apaga. Lambda sobre 4. Aqui eu tenho o comprimento de onda. O Hzinho é o harmônico, que eu acabei fazendo um Hzão, né? E o L é o comprimento do tubo. Medidas. Harmônico é um número. Comprimento de onda, a gente em metros. E o comprimento do tubo em metros. Apesar que você pode usar centímetro, não tem muito problema não. Você está comparando duas unidades iguais. Além da equação do comprimento de onda, que aí você pode juntar com aquela equação da velocidade, igual lambda f, da frequência, tudo, achar uma relação direta, temos o problema dos nós. Porque, a princípio, olhando os nós, parece que a gente teria o número de nós igual ao número de harmônico. Mas não é, o primeiro harmônico é o primeiro nó. O terceiro harmônico são 2 nós. O quinto harmônico são 3 nós. Então, como que a gente faz essa conversão? A conversão aqui é transformar todos os números em números ímpares. A primeira possibilidade é o número 1, a segunda é o número 3 e a terceira é o número 5. Como que eu faço isso? Vocês já fizeram esse artifício em matemática em algum momento da vida, talvez vocês não lembrem. Mas é só fazer isso aqui, ó. 2n menos 1. Se você pegar qualquer número e multiplicar por 2, ele fica par. Se você subtrair 1 de um número par, você tem um número ímpar. Então você tem aqui o número de nós e o número de harmônicos. Olha só, para o primeiro harmônico, para h igual a 1, eu tenho um nó. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 1 igual a 1. Para o terceiro harmônico, eu tenho 2 nós. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, 2 nós, terceiro harmônico. Quinto harmônico, eu tenho 3 nós. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. E aí por diante. Então, se ele não te deu o desenho, tá? É mais fácil você usar a relação dos nós com os harmônicos para descobrir qual é o harmônico que você joga lá em cima. Você pode misturar as equações também, tá, gente? Já pode colocar aquele 2n menos 1 lá no lugar daquele h, lá na equação do L. Também não tem problema. Tá bom? E a partir daí são aplicações. Então a gente vai aplicar a velocidade igual a lambda f. Talvez em outros materiais você já encontre essas equações misturadas, que eu não acho que faz sentido nenhum, né?
tubo aberto e corda, sossegados, são muito parecidos. O tubo fechado ele é mais chatinho, mas também não é o fim do mundo. Tá? Vou fazer alguns exercícios com vocês, não sei se amanhã ou depois de amanhã, mas eu acho que tem aula nos 2 dias, não tenho certeza. E a gente vai falar também, além da parte biológica, lá que eu vou pegar um pouquinho para falar, em relação com a física, do efeito Doppler, e a gente encerra o conteúdo de PAS e PSS. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à vontade. Eu estou terminando de ajeitar as aulas lá, subir as aulas, eu dividi as aulas, ficaram muito grandes. Para quem depois quiser reassistir, não sei se foi vocês do segundo ou do primeiro que pediram as aulas do PAS e do PSS, para depois passar para vocês uma playlist para quem quiser reassistir em outro momento, tá? Quando chegar mais perto lá da prova do PAS e PSS, mas é isso, tá bom? Qualquer dúvida, fique à vontade aqui. Os que não têm dúvida, gente, boa aula. Nos vemos amanhã, eu acho, tá? Ou depois de amanhã. E se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, é só mandar lá no Telegram que eu atendo vocês. Fechou? Então, galera, até mais. Isso aí. Encerramos os tubos e as cordas. Agora é só alegria. Tá, boa noite, gente. Tchau, tchau.